Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 13 de outubro de 2020. São 21 horas e 20 minutos. Lição 7. Efeitos espirituais do avivamento, classe de juvenis. Estamos estudando avivamento para a juventude. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, 17. Veremos nessa lição quais são os efeitos do avivamento. E sabemos que muitas das vezes acontece muito entretenimento, muito movimento, muito divertimento, muito emocionalismo, mas não acontece o avivamento. E por que não acontece o avivamento? Porque sem arrependimento não há avivamento. Em outras palavras, as pessoas muitas das vezes estão no movimento, estão no entretenimento, mas no dia seguinte ou mesmo após o culto não há nenhuma mudança nele ou nela. Então vemos que não houve um arrependimento dos seus pecados, então não há avivamento. Introdução. Um autêntico avivamento do Espírito produzirá alguns efeitos que atestam a veracidade dessa experiência espiritual. Ao analisar os avivamentos bíblicos e históricos, saltam aos nossos olhos uma gama de resultados práticos desse movimento espiritual. Nesta lição estudaremos 3 efeitos espirituais gerados por um verdadeiro avivamento, que são eles: 1. Um maior compromisso com a palavra de Deus. 2. Um compromisso maior com a vida de oração. 3. Um coração quebrantado diante de Deus. É conhecido de todos nós que a água, ela apaga o fogo. No entanto, no conceito cristão, quanto mais água, ou seja, quanto mais palavra, mais o fogo pega. Interessante até fazer aquela analogia com a questão do profeta Elias, enquanto ele jogou água e depois desceu o fogo, ou seja, quanto mais água da palavra, mais o fogo desce. Compromisso com a palavra de Deus. Fundamentados na palavra, perdão. No desenvolvimento da história da igreja, o conceito de autoridade e suficiência das escrituras foi o marco do protestantismo, cunhado assim o conceito clássico de solo escritura. Isto é, somente as escrituras são nossa regra de fé e prática. Logo, as experiências extraordinárias ocorridas nos avivamentos nunca desmereceram o papel importante das escrituras sagradas na vida da igreja de Cristo. Sem a palavra do Senhor não há avivamento. A palavra do Senhor, ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, se alguma igreja, algum movimento desse faz um movimento, mas não usam a palavra do Senhor, então isso não é avivamento. Por quê? Porque sem a palavra, certamente não haverá arrependimento. A Bíblia fala em Isaías 55:11 que a palavra do Senhor não volta vazia, sem cumprir o que lhe apraz, antes prosperará naquilo que ela foi enviada. E a palavra do Senhor sempre será enviada ao homem para ele se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados. E é assim que surge em nós o avivamento, ou seja, o nosso arrependimento. Nós somos transformados pela palavra do Senhor. Nós sempre precisaremos pregar somente a palavra, não pregar sobre a palavra, mas pregar a palavra. Muitas das vezes as pessoas leem muito a respeito da palavra, mas não leem a palavra propriamente dita. Não há nenhum problema de você ler algumas coisas a respeito da palavra. O que eu quero dizer é que mais importante do que você ler sobre a palavra é você ler a palavra, meditar na palavra de dia e de noite. Testemunhos que corroboram o compromisso com as escrituras no contexto dos avivamentos. Sobre os efeitos do avivamento, um grande estudioso do tema relatou que a Bíblia passa a ser um objeto de estima e apreço para quem foi alcançado pelo avivamento. John Wesley, convictamente, certa vez escreveu: "Meu fundamento é a Bíblia. Sim, sou intransigentemente a favor da Bíblia. Sigo-a em todas as coisas, grandes ou pequenas."
Quando nós temos o desejo da palavra, muitas das vezes, o Brasil, por exemplo, é um país livre para se pregar o Evangelho, então muitas das vezes as pessoas têm muitas Bíblias em sua casa. No entanto, muitas delas não fazem uso desta palavra. Muitas colocam lá no carro, aberto no Salmo 91, como se fosse um amuleto, como se fosse algo para proteção, mas não leem a palavra. Então isso não surge nenhum efeito. A Bíblia ela precisa ser lida e obedecida. Então veja que John Wesley, até nas pequenas e nas grandes coisas, ele usava a palavra. Então ele tinha uma vida grandiosa diante de Deus. Por quê? Porque quando eu e você decidimos pela palavra, ser sedentos pela palavra, ser guiados pela palavra, não é o que a Bíblia fala lá no livro de Salmos? É luz para o meu caminho, é a sua palavra. Então quando nós usamos a palavra para ficar o nosso caminho, para nos guiar, certamente ela nos levará a Cristo e, consequentemente, a vida eterna. Então, teremos uma vida perfeita, digamos, num conceito geral, uma vida sem muitas dificuldades, eu diria, né? Sem muito consequência, né? Sem muitas consequências tenebrosas. Como diz Lamentações 3,39, o homem se queixa dos seus pecados. Então, quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós não iremos pecar contra o Senhor. Uma vez que nós não estamos pecando contra o Senhor, nós teremos uma vida melhor. A experiência pentecostal e a Bíblia. Embora nossas experiências individuais possam variar quanto à maneira como o Senhor nos orienta de maneiras exclusivas, você nunca deve, e realmente quero dizer nunca, se afastar da palavra de Deus, que foi revelada e que é absolutamente confiável. É notório que nos dias atuais, muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, artistas principalmente, pessoas da grande mídia, querem fazer da Bíblia uma piada. Dizem que a Bíblia é uma piada, é um conto de fadas e coisas desse gênero. Entretanto, a Bíblia é digna de toda a nossa confiança. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus, ela contém a palavra do nosso Senhor e Salvador. Então, vemos que ela é fidedigna. A Bíblia, ela não erra, ela é a palavra de Deus. Pode, às vezes, ter algumas coisas que muitas das vezes nós não conseguimos explicar. Por quê? Porque, como diz Deuteronômio 29, as coisas ocultas são para Deus e as conhecidas são para nós, os homens. Então, nem tudo nós conheceremos. No entanto, a palavra do Senhor, ela é fidedigna. Agora, há pessoas que haverá experiências diferentes. Por quê? Porque conhecem a forma do Senhor tratar cada um, ele trata cada um de uma forma completamente diferente da outra. Então, nesse contexto, nós veremos que a experiência pentecostal de cada um será diferente. Compromisso com uma vida de oração. Perseverança na oração. Outro efeito produzido pelo mover espiritual que sacudiu os primórdios da igreja foi a perseverança na oração. Ao relacionar uma vida de oração com a história dos avivamentos, podemos perceber a oração como uma marca indelével dos movimentos de avivamentos, pois a história dos grandes despertamentos espirituais mostra que a oração precede o avivamento, se intensifica durante o avivamento e permanece em muitos corações após o avivamento. Em outras palavras, quando a pessoa tem um arrependimento e ela tem a sua vida avivada, ela vai levar uma vida de oração independente das circunstâncias. Lembra de Daniel? Independente das circunstâncias de Daniel, Daniel orava 3 vezes ao dia. Então vemos quão grande vitória o Senhor deu a Daniel por suas orações. Ou seja, quando nós estamos com a vida de oração, como diz a Bíblia, né? Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Quando nós vivemos uma vida de oração, orando sem cessar, com a nossa vida pautada na oração, nós somos avivados a cada dia, a cada instante, nós estamos sendo renovados pelo Espírito do Senhor. Nós teremos uma vida em constante oração, nós vivemos uma vida de oração, e é por isso que nós não vemos um grande avivamento, porque você vai perceber que sempre nos cultos de orações,
as igrejas, os nossos templos estão sempre vazios. Por quê? Porque as pessoas não querem orar. E a Bíblia vai falar em 2 Crônicas 7,14 que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu sararei a sua terra. Então vemos que nós deixamos de orar, temos tempos para tudo, menos para a oração. E é por isso que a igreja está vivendo uma vida raquítica, uma vida mirrada diante do Senhor, uma vida que não há um avivamento, não há um fogo do Espírito Santo. Por quê? Porque não há uma perseverança na oração. Exemplos de perseverança em oração nos movimentos de avivamento. Em 1859, o avivamento chegou poderosamente e estabeleceu reuniões de oração por muito tempo. Segundo alguns especialistas, esse avivamento impactou o mundo inteiro, influenciando as ondas de avivamento que se seguiram no século XX. Nós temos vários exemplos de pessoas que viveram uma vida de oração, tanto na Bíblia quanto fora da palavra. Há pessoas, principalmente as irmãs, né, as irmãs de oração, o círculo de oração, que falaremos logo em breve. As pessoas costumam ter aquela vida de oração, então vemos que são pessoas que têm muita experiência com o Senhor. Tem pessoas que não somente são avivadas, mas são batizadas com o Espírito Santo e com fogo, mas não só isso, tem uma vida de autoridade. A pessoa fala algo da parte do Senhor e vai se cumprir. Por quê? Porque ela tem comunhão, ela persevera na oração. Então vemos que a pessoa, quando persevera na oração, nos avivamentos, sempre está aceso, o fogo está sempre aceso. Então nós precisamos a cada dia mais ter uma vida de oração diante do Senhor, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. A importância dos círculos de oração no movimento pentecostal. Diante desse assunto, é fundamental reconhecer a importância dos círculos de oração para a saúde espiritual do movimento pentecostal. Embora seja mais conhecido assim nas Assembleias de Deus no Brasil, para essa chama continuar acesa, os jovens precisam se conscientizar da necessidade de participar deste tão importante evento espiritual. Apesar de tradicionalmente serem dirigidos por mulheres, os círculos de oração são um evento aberto para toda a igreja. E se quisermos um avivamento para a nossa geração, é preciso que homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, leigos e ministros clamem a Deus com toda a oração e súplica. Lembra o que Jeremias falou lá em Jeremias 33:3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O círculo de oração, como já foi mencionado, é muito comum nas Assembleias de Deus. E todo o trabalho do círculo de oração é aberto a toda a igreja. E são geralmente sempre trabalho de oração, por isso o nome já sugere, né? Um círculo de oração. São pessoas que estão sempre numa vida de oração diante de Deus. Então no templo, na igreja, ao círculo de oração tem sempre trabalho de oração, mas também tem as festividades do círculo de oração, que geralmente são as festividades mais espirituais da igreja, sem querer menosprezar os demais, mas o círculo de oração tem sempre essa preocupação dos pregadores de estar tudo nos seus devidos lugares e ter aquela prática da oração, a prática do avivamento em si, pessoas que são batizadas com o Espírito Santo. Então tem sempre aquela doutrina não somente da oração e dos louvores, mas também da disciplina de estar com tudo em seus devidos lugares. Por isso eu sempre gostei e sempre gostarei das festas do ciclo de oração. E claro, quando possível, é bom que estejamos presentes também nas consagrações do ciclo de oração, apoiando o grupo das irmãs, porque incessantemente estão orando, sempre enquanto seus esposos estão nos seus trabalhos, elas estão sempre de joelhos dobrados, orando por sua família. E certamente o Senhor sempre dá vitória a elas no lar. Um coração quebrantado diante de Deus. Um autêntico avivamento gera quebrantamento. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Segundo o salmista, esse é o sacrifício que agrada a Deus. Não bastam as atitudes exteriores para testificar que estamos experimentando um avivamento. O autêntico avivamento gera um quebrantamento de coração, a sede dos sentimentos, dos desejos e das vontades humanas. Em outras palavras, muitas das vezes as pessoas estão chorando, estão no movimento,
mas não há um avivamento autêntico de dentro, até mesmo de compaixão, de arrependimento dos seus pecados, não tem uma vida de transformação. Então vemos que não tem uma vida quebrantada, um coração quebrantado, é sempre uma pessoa rude, não há transformação nesse coração. Por quê? Porque ele não foi de fato transformado, ou seja, ele não está avivado, porque a pessoa avivada, ela é quebrantada de coração, ela tem um coração quebrantado diante do Senhor. Então o Senhor sempre olha para ela com um olhar diferente. Por quê? Porque o seu coração está quebrantado diante de Deus, está arrependido do que fez. Então nós vemos que muitas das vezes as pessoas estão muito no movimento, mas não há, infelizmente, um arrependimento genuíno, não há avivamento. Porque não tem arrependimento, certamente não terá avivamento. Um autêntico avivamento nos faz descansar na eficácia do sacrifício vicário de Cristo. É fundamental destacar que o auto-reconhecimento da condição de pecaminosidade desembocava no reconhecimento da eficácia do sacrifício vicário de Cristo, eliminando assim a força destrutiva do pecado, não restando outra opção ao ser humano senão a de entregar-se a Cristo, quebrantando-se absolutamente diante do Deus Todo-Poderoso, assim vivenciando uma paz nunca dantes experimentada. Lembra da mulher do fluxo de sangue, que ela desejou tocar nas orlas do vestido do Senhor? Vemos aqui que, apesar que ali não é um contexto de pecado, ali é mais uma questão de doença, né? A hemorragia da mulher, né? O fluxo de sangue. Ela, ao tocar no Senhor, do Senhor ela tirou virtude, ela tirou poder, a forma de tocar. Mas vemos a questão de pecado, sempre o Senhor irá transformar aquele que chegar diante dele arrependido. Principalmente como eu gosto muito de falar do caso de Zaqueu. Zaqueu foi completamente transformado. Era uma pessoa, um cobrador de imposto, mas que teve nele um arrependimento de pecado. Ele foi transformado pelo Senhor. Vemos também a questão de Saulo, que também foi transformado pelo Senhor. Vemos que ele teve uma vida de transformação, porque ele reconheceu o pecado, reconheceu o erro. E muitas das vezes hoje nós queremos apontar um irmão, o nosso próximo, mas nós não queremos ter o nosso pecado falado, nós não reconhecemos que estamos falhando, nós não reconhecemos, não nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados. E o avivamento, ele nos traz isso, o arrependimento de pecado. Ele nos traz uma vida de oração, de perseverar na oração, ele nos traz uma vida de transformação de caráter. O avivamento verdadeiro, ele nos traz esses efeitos de ser quebrantado de coração, de viver uma vida de oração, ser transformado o caráter. Então vemos que há a necessidade de cada dia mais termos pessoas com seus corações quebrantados, serem transformados pelo Espírito do Senhor, ter uma vida verdadeiramente de santificação diante de Deus, como a Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos ter uma vida de santidade, de santificação, ser santo, ser separado, para que nós venhamos assim ser salvos na pessoa de Cristo, crer nele e certamente morar com ele nas mansões celestiais. Então que nós venhamos a cada dia mais ter o nosso coração quebrantado diante de Deus, ter um coração arrependido dos nossos pecados, viver uma vida de oração, com fervor, um coração diante do Senhor. E que cada dia mais nós venhamos ter em Cristo o nosso principal avivamento, a obediência, e sendo sempre levado à palavra de Deus. Porque sem a pregação da palavra não tem arrependimento. Sem a pregação da palavra, ninguém será transformado. Sem a pregação da palavra, ninguém terá uma vida de oração. Nós precisamos pregar a palavra para que o coração do homem seja quebrantado. Nós venhamos pregar a palavra para que o mundo seja cheio do Espírito Santo. Que nós venhamos a cada dia mais pregar a palavra em tempo e fora de tempo, porque assim certamente nós levaremos
o avivamento e os seus efeitos a toda a raça humana. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. E não se esqueça, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!